Ainda não, agora sim. Deu. Então tá, pessoal, bom dia para todos. Bom dia. Sejam bem-vindos à aula de história. Ontem eu deixei a mensagem no grupo, né, fazendo a chamada de vocês. Eu espero que essa nossa nova etapa, né, e também um modo diferente da gente estar se comunicando seja breve, né? Mas por enquanto o nosso canal de comunicação será por aqui, né? Então sejam bem-vindos nessa primeira aula de história. A gente vai procurar nessas próximas semanas. Eu só vou pedir para o pessoal desligar um pouquinho o microfone, que dá interferência aqui. Daí depois vocês vão ligando quando eu chamar. Ali ainda está com o microfone aberto. Isso. Tá, agora deu. Nessas próximas semanas, então, nós iremos realizar a revisão dos primeiros conteúdos, né? Todos os professores estão seguindo essa dinâmica de fazer uma revisão desde o início do ano, e assim depois a gente dá continuidade aos conteúdos, os próximos conteúdos que vêm, né? Então, nessa primeira semana e na semana que vem, nós iremos trabalhar a Revolução Industrial, a primeira fase da Revolução Industrial. Por isso, eu pedi que vocês estivessem com esse material, que foi o material que eu distribuí em sala de aula, que tem aí toda a revisão dessa primeira parte da Revolução Industrial, para que vocês pudessem, então, estar acompanhando na aula de hoje, tá? Fora isso, o material do caderno. Nós, naquele primeiro período, eu passei para vocês também a revisão do Telecurso 2000, que fala sobre essa primeira fase da Revolução Industrial, destacando os principais fatores, as principais características, o que levou a essa primeira fase da Revolução Industrial. E aí depois a gente tem, então, algumas das consequências que acabou se ocasionando em função disso, tá? Então, a gente parte para a primeira etapa, que fala sobre os fatores que ajudaram, então, a desenvolver essa primeira fase da Revolução Industrial. Eu quero dois alunos, dois candidatos, para realizar a leitura desses tópicos, tá? Desses fatores que ajudaram. Quem são? Vamos lá? Se não, vou escolher. Sorel da folhinha? Isso, Gabriele, isso, da folhinha. Tá, eu vou ler um e o resto que leia. Até o Tá? final do século XVIII, a maioria da população da Europa ainda vivia no campo, sobre o esquema produzir para consumir, mas isso começava a mudar com o desenvolvimento das capitais e centros de comércio. Tá, então a gente para por aí, tá? Então, até o final do século XVIII, grande parte dessa população europeia, ela vivia justamente para produzir para o seu próprio consumo, né? Toda essa produção que era gerada no campo, ela era única e exclusivamente destinada ao consumo interno, né? O que modificou, né, a partir disso? Justamente quando começou a se desenvolver os grandes centros urbanos. E assim, com esse aumento populacional, esse tipo de atividade começou a se modificar, tá? Próximo item. Eu ainda ou outra pessoa? Isso, Gabriele, tu vai ler até o final ali da produção interior. Até Tá. a produção maior. Uhum. Na Inglaterra e na França, por exemplo, já existiam as manufaturas, onde artesãos realizavam seus trabalhos, porém eram subordinados ao proprietário. Ó, então também
Na Inglaterra e na França já existia esse modo de produção, né? Onde grande parte desses artesãos eles realizavam então o trabalho que era então subordinado ao proprietário, ao dono desse produto, né? Então tudo aquilo que eles produziam não era então um benefício próprio. Na verdade, era para a produção para uma maioria, e essa venda, depois, no caso, ela era destinada ao faturamento dela ao proprietário, ao dono desse produto. Pode continuar. A máquina a vapor foi construída na Inglaterra. Isso foi considerado um grande avanço, já que as máquinas poupavam o tempo do trabalho humano e, teoricamente, ainda produziam mais. Nesse período do século XVIII, então, a gente vê uma grande modificação, principalmente na parte do setor industrial, né? A gente já não tem, assim, a exemplo do campo, onde o trabalho era todo manual. A gente já começa a ver dentro dessas indústrias, das grandes capitais, a inserção não só do maquinário, mas também de pessoas já, vamos dizer assim, especializadas para trabalhar nesse tipo de maquinário, né? Essa mão de obra, né, braçal que era utilizada no campo, ela passa também a ser utilizada, a ser, na verdade, substituída pelo maquinário, né? Então, onde havia a mão de obra humana, fazendo uma colocação, né, que algumas famílias elas acabavam, então, tendo um grande número de filhos justamente para ajudar nessa produção. Então, quanto mais mãos, que nem a gente viu lá no sistema feudal, né? Quanto mais pessoas trabalhando da mesma família nesse setor, mais recursos entravam para esse grupo familiar. Assim, então, muitas vezes a gente vê dentro da história a participação, principalmente de crianças dentro desse setor, tá? Continua, Gabriele. Com a produção maior por causa das máquinas, vieram maiores lucros e, consequentemente, mais investimentos em indústrias por parte dos empresários. O que a gente tem aí? A gente tem, então, essa substituição da mão de obra humana pelo maquinário. Esse tipo de situação acabou ocasionando o quê? Uma produção em maior escala, uma maior também diversificação na parte da produção, né? Quando a gente fala lá da questão do campo, né? Obedecendo a já que vem desde da parte lá do sistema feudal, onde poderia até ter uma diversificação de plantio, mas obedecendo a um período, né? Que a gente chamava do sistema bienal de produção, sistema trienal de produção, que enquanto o solo descansava para uma produção, ele fazia a produção de outra, numa outra divisão, né, do terreno. E assim, com essas modificações na área das cidades, né, a gente tem então o quê? A gente tem o avanço também do número de pessoas circulando nessa área, e assim também dentro da produção, um maior número de pessoas participando desse processo. Quando se tem a chegada do maquinário, a gente tem a substituição da mão de obra humana pelo maquinário. E assim também um maior rendimento na produção, porque se reproduzia mais em larga escala, né, como se diz, aumentava o número da produção e assim também a diversificação dessa produção. Pode continuar, Gabriele. Eu vou ler todo o texto, Sora. Não, tu já leu até a parte do último tópico? Sim, até os fatores que ajudaram. Tá. Tudo. Então a gente tem ali a ilustração que mostra uma máquina que ela é chamada de afiadora, né? Uma máquina que justamente era de fiar, na verdade, fiar, que ela também ajudava na produção, principalmente de tecidos, né? Então, quanto mais ela trabalhava, mais ela produzia, claro, né? E depois, com o aumento da população, também outras máquinas surgiram fazendo esse mesmo serviço. Quem é que lê essa primeira parte sobre a Revolução Industrial?
Quem lê a parte da Revolução Industrial? Miguel, aparece aí. Miguel? Peraí, Sara, peraí. Deixa eu ver se eu tenho a folhinha. Será que eu tinha procurado e não tinha achado? Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Achei. Quem é? Achou, Miguel? Achei. Não, muito bem, eu sei que tu Deixa eu sabia achar. que deve estar. Deixa eu ver quem é que Não, tá não, aí. essa daqui não. Não, essa daqui não, peraí. Linda. Vamos lá. Não era não, Sara. Não era? Tu tá Quem? fazendo Não isso era com de teu ciência. Júlia. Eu. Ah, não, Sora, não. Ai, Sora, não. Até qual parte? Só lê essa primeira parte aí, depois da ilustração da máquina de fiar. A Revolução Industrial. Peraí, Tá. só vou ver aqui no meu... Deixa eu ver. Enquanto o Miguel procura. Isso. Nos livros de história, a Revolução Industrial sempre ganha bastante destaque, pois, de fato, foi um marco importante para o ser humano. Era um conjunto de mudanças que ocorreram na Europa entre os séculos XVIII e XIX e modificou bastante a população daquela época. A Inglaterra foi o primeiro principal país que se rendeu à Revolução Industrial, pois possuía uma rica burguesia, a mais importante zona de livre comércio da Europa. Sua localização privilegiada próxima ao mar, que facilitava a exploração de outros mercados. Tá bom aí, Júlia? Tá. Só um pouquinho. Achei, Sara, Então, achei. achou? Então Achei. tá. Nessa primeira etapa ali que a Júlia realizou a leitura, primeiramente ela fala sobre essa questão do destaque, principalmente direcionado ao fato de o mercado ele ser importante dentro desse setor, né? Por que a gente tem o mercado como sendo importante? Esse tipo de mercado, principalmente do transporte marítimo, ele foi muito importante, porque a partir do momento que o transporte marítimo ele começou a crescer, ele possibilitou que essas mercadorias fossem levadas para outros lugares até um pouco mais longe, né? Ou que houvesse, então, a diversificação da distribuição desse material. Outro fator importante, né, fala dessas mudanças que ocorreram na Europa entre o século XVIII e XIX. Que transformações são essas, né? A gente pode dizer que são transformações do setor econômico, porque houve um crescimento, principalmente, das indústrias dentro desse período. A gente pode dizer que houve uma transformação social, porque houve uma circulação maior, um deslocamento maior das pessoas, principalmente saindo da área rural e indo para a área urbana, e isso fez com que houvesse o crescimento das cidades e o desenvolvimento dessas cidades, porque a Europa era o centro, né, desse desenvolvimento comercial. Grande parte dos países, né, posso dizer assim, né, porque a Europa, sendo um continente, queria seguir esse exemplo, né, queria crescer dessa mesma proporção. Então, a questão do comportamento, né? A questão principalmente das vestes, né? Das roupas. Então, a Europa sempre foi um centro não só de produção, mas também foi um centro no que a gente diz sobre essa questão moderna, né? Então, todos queriam seguir esse mesmo ritmo, né? Podemos dizer assim. Então, essa questão da localização privilegiada fez com que se houvesse um centro, né, um centro de distribuição, na qual o comércio marítimo foi um forte aliado, porque dali, então, partiam principalmente grandes produções que eram distribuídas para o mundo todo, né? Essa última parte, que fala sobre os fatores, então, que levaram a Inglaterra, né, que foi a única a participar da primeira etapa da Revolução Industrial, foi isso, né? Porque por ela ser o grande centro desse desenvolvimento, ela proporcionou também esse pioneirismo, né? Ela foi pioneira nesse tipo de processo. E isso aí levou, então, a gente tem
grande parte do século XVIII e século XIX nessa constante, nesse crescimento econômico, tá? Quem é que lê, então, a continuação? Quer seguir, Miguel? Eu leio. Ok. É depois do Próximo ao Mar, né? O surgimento lá na segunda parte da folha. Foi? Deu o surgimento lá em cima. Tá. É aí? Isso. Surgimento de indústria. Tá. Por causa do tear mecânico e ao aprimoramento das máquinas a vapor, que contribuía para a segunda etapa. A segunda etapa da Revolução Industrial ocorreu entre 1860 e 1900. Desta vez, chegando à Alemanha, França, Rússia e Itália, que também se industrializavam. Este período foi caracterizado pelo emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor, a locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos, com a primeira e a segunda etapa vieram. Aqui, só um pouquinho, Miguel. Então, a gente tem aí no pleno desenvolvimento, entre a metade do século XVIII e início do século XIX, com a utilização do aço, tá? A gente vai ver quando estudar. Eu acho que tem alguém, fora o Miguel, com o microfone aberto, não? A gente tem aí, com o aparecimento do aço, né, o surgimento também das ferrovias, que a gente vai estudar melhor na segunda etapa da Revolução Industrial. O que isso favorece, né? Favorece o crescimento e a expansão também de uma outra forma de comercialização, que além, por exemplo, a gente tem o transporte terrestre como uma forma de comércio também, né? Porque as pessoas pagavam para mandar suas mercadorias, e assim a gente tem também a utilização no ferro das ferrovias, a gente tem a utilização do petróleo e tem o surgimento também da questão da eletricidade, que isso aí vem um pouco a mais já lá na segunda fase da Revolução Industrial. O que isso favorece? Favorece o crescimento e da expansão, né, ao mercado consumidor, favorece porque essas regiões elas começam a receber também uma outra parte de uma outra população que vivia exclusivamente na área mais afastada, que era a área rural, né? E a gente tem aí também o crescimento, em suma, de tudo de uma cidade. O que caracteriza isso, né? Caracteriza, então, a questão do aumento do emprego do aço. A gente tem também a questão dos combustíveis, né, sendo utilizado também ainda mais dentro desse processo. A gente tem também a questão daí surgem as locomotivas, o surgimento também das indústrias químicas, né, petroquímicas também, e aí a gente entra na segunda etapa. Começa a ler, Miguel. Tá bom. A exploração de trabalhadores, nem mulheres e crianças escapavam do trabalho duro e pesado, que poderia chegar até 15 horas por dia. Tá, essa primeira fase é essa questão da exploração da mão de obra, principalmente da mulher, quanto da criança, nessa primeira fase fica muito evidente. Foi aquilo que eu falei lá no início para vocês, quando a gente tem aí a exploração dessa mão de obra, muitas famílias acabavam, né, gerando, né, um número mais expressivo de filhos para auxiliar nessa mão de obra, né? A gente tem aí também as mulheres participando ativamente desse processo dentro das indústrias, então foi um período bem expressivo e significativo, tá? Continua, Miguel. Trabalhadores revoltados com as péssimas condições de trabalho, carga horária alta e salários muito baixos, por exemplo, que começavam a sabotar as máquinas. Esses ficaram conhecidos como os quebradores de máquina. Sim, esse também é um período que aí começa a se ter, né, a se perceber essa questão da carga horária, que muitos tinham um horário para entrar, mas não tinham um horário para sair,
né? Era uma carga horária muito exaustiva, né? E principalmente as mulheres trabalhavam muito nesse setor. Aí se houve esse movimento do quebra as máquinas, né? Porque eles reivindicavam não só uma redução nessa carga horária, mas também que essa jornada de trabalho o salário fosse proporcional a essa carga horária. Eles trabalhavam muito e ganhavam muito pouco. Muito pouco, exatamente. Era por isso que eles tinham um horário para entrar, eles não tinham horário para sair, e essa proporção do trabalho em relação aos valores era muito baixa. Muito baixa. Continua, Miguel. Tá bom. Outros movimentos que buscavam ajudar o trabalhador também surgiram. Muitos repudiavam a substituição dos trabalhadores por máquinas nas indústrias. Eles repudiavam esse tipo de substituição, porque até então também tinha a questão de quem iria operar essas máquinas, né? Porque as máquinas elas não iriam trabalhar sozinhas, alguém também tinha que dar esse suporte. Então, aqueles que entendiam, na verdade, a operacionalização dessas máquinas eram aquelas que permaneciam dentro das indústrias. A partir do momento que começou a se reajustar essa jornada de trabalho, né, começou a se ter também um aumento maior das máquinas sendo substituídas, então, pela mão de obra do trabalhador. Então, tinha pessoas que gostavam das máquinas do trabalho e outras que não gostavam por conta que tiravam o emprego delas. Exatamente. E outro fator que é importante e que nessa parte do esquema não fala foi sobre uma grande parte desses trabalhadores terem se machucado dentro desse processo, tá? Hoje, quando a gente tem aí dentro por exemplo, quando um trabalhador ele é contratado, né? Então, antes de fazer todo esse processo, de entrar na empresa, coisa e tal, existem alguns exames que a gente chama de exame admissional, né? Esse exame admissional o trabalhador faz antes de ingressar numa empresa, tá? Então, para ver se está tudo em ordem, né? Se tu está com a saúde em dia, coisa e tal. Quando tu é demitido, tu também faz esse exame para saber se tu não adquiriu alguma doença dentro desse período em que tu esteve trabalhando na empresa. Porque se isso ocorre, o que acontece? A pessoa não é demitida. Que? Né? A pessoa não é demitida até que ela faça todo um processo de tratamento que cure isso. Né? Por que eu estou falando isso? Porque dentro desse período, muitos trabalhadores se machucaram dentro dessas empresas. E eles não tinham garantia, eles não tinham nenhum tipo de direito, como hoje se tem, né? Se tu te machuca, tu pode ir no médico, né? Porque a empresa tem um plano de saúde. Mas essas pessoas não tinham nesse período. Naquela época, se tu te machucou, o problema é teu. Exatamente, né? Não, e era um problema muito grande. Tá? O problema era muito grande porque, por exemplo, se eu tinha uma criança trabalhando, né, da minha família, e essa criança, por exemplo, perdesse a mão, que era muito comum, né, nas máquinas, eu tinha menos de uma mão para estar trabalhando. Então, era mais uma mão que estava deixando de faturar dentro do grupo dessa família. Entendi isso. Aí eles tinham mais filhos para poder trabalhar. Misericórdia. Exatamente, exatamente. É muito triste isso quando a gente fala, né? Porque tu não espera, por exemplo, né, falar esse tipo de situação. Por exemplo, eu dependo, por exemplo, da mão de obra dos meus 2 filhos, porque isso faz com que a renda aumente. Mas só que em contrapartida são crianças. Então. Tem esses contrapontos, né? Quem é que quer continuar? Quem continua? Quer continuar, senhora? Não tem problema, não. Vamos ver, Miguel, se aparece alguém para continuar. Então tá bom. O João quer, senhora. O João quer. Ai, coisa mais mimosa, o João. Vamos lá, João. Tá, senhora, a partir de onde que eu leio? A partir onde tu parou, Miguel, diz para ele.
A partir do terceiro pontinho, João. O Ali da... terceiro ponto. Isso. Tem ali os pontinhos lá marcando as frases. Tá. Os avanços na ciência não paravam. Em pouco tempo, uma verdadeira explosão de descobertas aconteceu. Vide máquinas e mais máquinas. Os impactos Aparecimento de ambientais. muitas máquinas. Isso. Isso. Continua? Continua. Os impactos ambientais começavam a se agravar. Se antes o homem já não se mostrava tão preocupado com isso, durante a Revolução Industrial parecia menos ainda. Então, tá. Então, por que que se fala sobre isso? Porque se houve o aparecimento de mais máquinas, né, durante esse período, a gente tem também uma maior produção, né? Esses dejetos que a gente chama, e vocês devem ter visto isso com a professora de ciências, com a professora Vanessa, acabou indo para onde? Aonde que a maioria dessas empresas acabavam largando esse material, né, que já era rejeitado das indústrias? No lixo? Não sei não, senhor. No mar. Nos lagos, nos rios. Exatamente. Esses são- Porque aqui, nessa parte que o João leu, essa parte do que o João leu fala sobre os impactos ambientais, né? Fala do agravamento desses impactos ambientais. Então, se todo esse material ele é colocado no meio ambiente, alguém sai perdendo. Não podemos esquecer, e já aproveito aqui para fazer o convite, né? Que lá no dia 7 de julho, tá? Nós teremos uma live, vai ser sem ser nessa sexta-feira, que vem na outra, nós teremos uma live da professora Vanessa, tem uma convidada, que é a bióloga Tatiana, e também eu que estaremos falando, então, sobre as epidemias, né? Ela vai estar falando sobre o Covid, né? E eu vou estar falando sobre essas epidemias ao longo da história. Professora, não teve um negócio lá, acho que era de biologia lá na escola uma vez, que foi uma moça lá? Exatamente, Da aquela tartaruga, moça que vai estar na nossa live. Ah, tá. Convido vocês a assistirem, nós vamos colocar propaganda, tá? Que vai ser bem interessante. E justamente vai falar sobre isso também. Uma dessas, né, dessas epidemias, pandemias, né, que surgem ao longo da história, elas surgem principalmente nesse período entre o século XVIII, a gente vê muito isso, em função desse constante deslocamento, né, que as pessoas fazem entre um país e outro, né, levando uma doença de um lugar para o outro. Aqui a gente tem a proliferação também de doenças em decorrência, né, também desses dejetos que são largados no solo. E aí causam grandes impactos ambientais também, né? Isso é muito importante a gente entender. A gente tem aí, ao longo da história, vários fatores que explicam isso, né? Pode continuar, João. Alguns historiadores acreditam que a terceira etapa da Revolução seja os séculos XX e XXI, pois os avanços tecnológicos desses dois séculos são inúmeros: o computador, a internet, o celular, o fax, etc. E não param de acontecer. Portanto, as duas primeiras etapas da Revolução Industrial em si teriam sido nos levado ao local onde estamos hoje, um mundo mais confortável e desenvolvido devido aos avanços daquela época. Os avanços tecnológicos ou não, né, que vieram, Sim. então, respingar vieram daquele período para o que nós estamos vivendo hoje. Pessoal, a gente tem que entender o seguinte, né, eu sempre falo, não só nas aulas que eu dou de história, mas também de filosofia, que a gente, enquanto pessoas, né, a gente participa de um processo. Não é, hoje a gente está aí em pleno século XXI, as coisas já apareceram prontinhas, né, já tudo acessível para que a gente possa usar. Não é assim que funciona, né? Grande parte daquilo que a gente chama de evolução tecnológica e científica passaram por fases, né? Passaram por processos de ajustamento, né? Porque nem tudo, né, chegou nesse resultado final da noite para o dia.
Quando a gente estuda, por exemplo, o aparecimento, vamos dizer, das primeiras vacinas, né, que vieram aí para curar algumas doenças, como a questão da meningite, vamos dizer, da febre amarela, sei lá, né, que a gente fala sobre. E tudo isso foi através de um estudo, né? Se teve aí a busca por uma pesquisa. Quando a gente fala na história, por exemplo, que nem eu trabalhei ontem com o sexto ano, sobre tempo e memória, né, para que a gente pudesse falar hoje sobre essas etapas da Revolução Industrial, existe uma pesquisa, né? Como é que eu sei que a ciência ela estava também a serviço dessas inovações industriais? Porque eu fiz uma pesquisa, fui buscar quem fala, quem se apropriou, né, desse tipo de estudo, fez um levantamento para colocar para nós, a serviço da sociedade. Então, tudo isso que a gente estava estudando, não só em história, na ciência, na própria geografia, né? Principalmente na geografia, que fala muito da questão da territorialidade, quem é que viveu, quem é que pertenceu àquele território, quem é que fez parte daquele sistema, quem veio para cá, que veio para cá e construiu, ajudou, né, a construir a capital hoje que a gente chama de Porto Alegre, né? Então, tudo isso se faz um estudo, né, não só territorial, mas também um estudo social para entender quem são essas pessoas, qual foi a contribuição que elas deixaram, assim como a gente fala sobre a questão indígena, né? Quem são? Da onde vieram? Como é que se formou? De que forma a gente utiliza também todas essas contribuições que a gente chama de legado cultural ou bagagem cultural que esses povos nos deixaram, né? Então, muitas coisas que nós utilizamos hoje, a gente nem tem ideia, muitas vezes, de onde surgiu, né? E são coisas bem próximas. A gente fala sobre a questão do auxílio da ciência na invenção da criação de novas máquinas, novos métodos, por exemplo, nas máquinas de tear, que são as máquinas que fazem, né, produzem o tecido, os fios, né, a utilização dos fios, de que forma isso nos auxiliou. Claro, antes eram essas máquinas manuais que geralmente as mulheres manuseavam, né? A gente tem hoje a utilização do quê? A gente tem a utilização dessas máquinas nas grandes fábricas de tecido, sim, mas pouco a gente vê a mão de obra humana participando desse processo, né? Por quê? Porque as pessoas acabaram se especializando nisso, ok, mas só que a gente tem um número muito reduzido de pessoas trabalhando diretamente nisso, né? A única pessoa que eu vi na minha vida inteira é minha avó fazendo isso, que ela fez um cachecol para mim uma vez. Mas a tua avó, na verdade, ela ficou com esse material, né? É a Lia? Uhum. Ela utiliza esse instrumento que, por exemplo, é de século passado, do outro século, que ainda está em serviço, né, Lia? Que ela ainda utiliza para fazer. Muitas pessoas ainda utilizam e está aí, né? Só que se a gente for numa grande fábrica, eles, claro, não usam mais o tear. É só máquina esse negócio lá. Exatamente, tem aquelas tricoteiras, né? Que fazem, por exemplo, blusão, uma coisa e tal. A gente já via de uma outra forma, porque geralmente era no manual mesmo que se fazia isso. Mas a questão da produção, né? Em larga escala, produção para atender mais mercado consumidor, fez com que surgissem essas máquinas. Não vamos longe, né? Hoje a gente vê, tem máquina para tudo, né? Tem a máquina que distribui a água gelada, tem a máquina que faz o doce que vocês gostam, o algodão doce, a maçã do amor, sei lá o quê. Hoje tem uma máquina que faz com que tu não precise ir, por exemplo, até um terminal fazer o que vocês usam, o TRI, né? Hoje tem uma máquina que tu faz o depósito do valor, tu já sai na quantidade exata para te fazer a utilização, tu não precisa ir mais lá naquele lugar, né? Então, as coisas hoje, com a questão, principalmente da informatização, fez com que a gente acabasse evoluindo dentro desse sistema, a gente não tendo muito esse contato humano, né? Que nos favoreceu também crescer. É crescimento? É crescimento. Porém, essa questão
da prática diária, de se ver. Hoje nós estamos aqui tendo aula à distância, né? Mas, claro, não supre a necessidade da gente ter o contato físico, porque isso é importante. Eu sinto falta, você sentem falta desse contato, né? É legal a gente ter essa ferramenta, é super importante, porque está solucionando um problema, né? Que é de uma pandemia, que a gente não pode ter o contato físico. Porém, que nem a gente falou sobre a questão da internet, por exemplo, né? A internet foi criada para um fim, né? A gente vê a criação da internet lá na questão da guerra, né? A utilização da questão da comunicação, coisa e tal. Hoje a ferramenta de internet ela continua sendo usada para isso, porém a gente usa também para outros fins, né? A questão das redes sociais, por exemplo, é um exemplo de tudo isso. Nada substitui o nosso também contato físico, porque é importante, tá? Continua, Joãozinho. Continuar? Isso, qual foi a parte que tu parou? Eu terminei a parte da terceira etapa. E vem a revisão depois. Isso. Então, a gente, para fazer um fechamento geral, quem é que quer substituir o João? Que deu o Raul, essa galera aí. Nós temos o Éder, o Bernardo, o Luiz. Porém, eu não tenho a folha, eu nem sei cadê, na real. Porque eu tinha. Eu quero ler só o primeiro parágrafo, eu posso? Quem é? A Gabi. Gabriele. Vamos, Gabi. Quero ler só o primeiro Linda! parágrafo. Obrigada, Story, somos. A Revolução Industrial foi o conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado Assalariado. assalariado e com o uso das máquinas. Vamos parar por aí, então, Gabriela. Então, o principal item, né, o fundamental, vamos dizer assim, dessa primeira fase da Revolução Industrial, a gente dizer, né, que foi um momento de substituição, principalmente da mão de obra humana, né, a questão artesanal, que era muito forte, muito forte, em substituição ao maquinário, né? A gente tem como o início dessa grande modificação o século XVIII. Continua. Até o século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Tá, vão pegando a manha, né? Porque vocês estão muito parados, agora que vocês estão retomando, então. Pessoal, então, isso que é essa parte que a Gabriele falou, que lá no século XVIII, então, se tinha uma grande produção voltada, né, para o abastecimento interno, se produzia para se consumir, isso é importante também, que com o avanço territorial e a chegada, então, de imigrantes, né, para essas regiões, principalmente que a gente chama da área central, né, saindo da questão da área rural, indo para a área central, se tem também uma nova necessidade, se tem um outro olhar voltado para a questão, principalmente comercial, em que esse produto antes ficava ali interno, ele passa a ser produzido em larga escala e assim favorecendo pessoas de fora. Continua, Gabriele. Apesar de a produção ser predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto subordinados ao proprietário da manufatura. O que é a manufatura, gente? O que significa manufatura? Grandes oficinas. Não sei, senhor. Aqui, ó, grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam Tem as logo ali, tarefas ó. manuais. São grandes oficinas. Manufatura. Faturamento. Quando se fala manufatura, são grandes oficinas, tá? Que produziam o quê? Coisas manualmente.
coisas manualmente. Essas coisas manualmente, gente, geralmente se destinavam a um tipo de produção. Essa manufatura geralmente era destinada, por exemplo, a questões do vestuário. Eles produziam muito, por exemplo, a questão. Algodões, Sora? Oi? Algodões de tecidos lá em cima tem. Isso, no tear, isso mesmo, tá? Que é destinado à produção do vestuário, tá? Depois, continuando a leitura. Certo. A Inglaterra foi Precursora. isso na Revolução Industrial, devido a devidos fatores, entre eles possuir uma rica burguesia, o fato do país produzir a mais importante zona de livre comércio na Europa, o êxodo rural, só um pouquinho, e a localização privilegiada junto ao mar, o que facilitava a exploração dos mercados ultimarítimos. Pessoal, isso que a Gabriele volta a falar, né? Que eu acho que foi quem foi que leu a primeira etapa, falou sobre essa questão principalmente do comércio marítimo, né? Que foi também importante pela questão da localização, né? Esses produtos poderiam ser deslocados de uma outra forma, né? Chega um outro tipo de mercado que é o transporte, o comércio marítimo. A Inglaterra, então, ela foi precursora da Revolução Industrial. Esses fatores levaram, então, ao crescimento da burguesia, né? Porque era a burguesia que, na verdade, era mais abastada, mais rica, que acabou levando, né, a esse tipo de comércio na Europa. O êxodo rural foi outro fator importante, porque as pessoas saíram da área rural e foram para a zona urbana, e assim favoreceu o crescimento desse comércio também. Essa questão se chama êxodo rural, né? É a saída da área rural, a saída do campo e a ida para a cidade. Isso aí, então, fomentou. Quando aparece no texto, a palavra fomentar é fazer com que isso aconteça, né? Levou a determinada consequência, né? Por exemplo, essa saída do campo para a cidade fez com que as pessoas também procurassem um emprego na cidade. Muitas delas acabavam não conseguindo em função de não ter a mão de obra específica para trabalhar dentro desse comércio da cidade, né? Isso também foi um fator que acabou ocasionando a fome posteriormente, porque essas pessoas não estavam inseridas dentro do mercado de trabalho, e ainda a volta de muitos para a área rural, né? Isso aí é importante falar. Continua aí a leitura para a gente fechar. Claro. Como muitos empresários ambicionavam lucrar mais, o operário era explorado, sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia em troca de um salário baixo. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentar suas famílias. Foi o que a gente comentou anteriormente também, a participação das mulheres e dessas crianças dentro das indústrias fez com que, claro, num primeiro momento favorecessem essas famílias, de certo modo, porque essa mão, ela gerava também um lucro para a família, em contrapartida, essas crianças também deixavam de estar numa escola, estarem vivendo o seu momento de criança para estar auxiliando a família nesse processo também econômico, né? Para a gente fechar. Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecido como os quebradores de máquinas. Outro movimento também surgiram nessa época, com o objetivo de defender o trabalhador. O trabalhador, em razão deste processo, perdeu o conhecimento de toda a técnica de fabricação, passada a executar apenas uma etapa. Apenas uma etapa, né? Por quê? Porque, na verdade, com essas substituições, né, muitos trabalhadores acabaram perdendo esse espaço, né? E aí tiveram que procurar outro meio de trabalho, né? Isso aí também é importante frisar.
Pessoal, então até essa parte da revisão. Dúvidas, perguntas, vamos lá, esse pessoal que está quietinho, né? Do restante aí do grupo, Nayá, Raul, Sofia, quem é a Vitória, que aparece Sora, ali, Pedro, vamos lá. Sora, não é dúvida dessa parte, mas é do último trabalho que tu mandou, porque tinha que fazer um mapa, né? Qual da parte de que vocês estão falando? Do telecurso, aquele que tu mandou pra gente. Iluminismo, não? De iluminismo. Ah, sobre o iluminismo, tá, mas assim, sobre essa parte da Revolução Industrial, ok? Todos Sim. ok? Uhum. Aparentemente sim, Sora. Os outros Ok, que não estão Sora. aparecendo, ok? Sim, Sora, tudo ok. Ok. Pode abrir o microfone para ir falando. Ok. Ok. Porque tudo Ok. não... Acho que eu entendi. Tá. Ok, Sora. Ai, que Nossa, amor, linda. ok. Tá. Agora falando sobre esse trabalho aí do iluminismo, o que vocês querem saber? É que eu entendi a parte dos tópicos. Como é que eu vou fazer, tipo, eu já fiz a parte de escrever os tópicos no caderno, mas eu não entendi Tá. como é que eu vou baixar. Agora eu vou te mostrar o que seria um tópico, tá? Vou Tá. virar a câmera aqui e vou mostrar a tela do meu computador. Tá enxergando? Uhum. Ali diz Revolução Industrial, né? O primeiro tópico. O que diz? Como consequência das inovações, a produção da metalurgia, do ferro, também passou por melhorias técnicas. Isso aí é um tópico, Ah, tá? Porque tu tá explanando, tu tá falando sobre as questões das consequências das inovações tecnológicas, tá? Isso é um tópico. Agora eu vou passar para ti um outro tópico, tá? Que vai falar sobre a segunda fase da Revolução Industrial. Não sei se tu Sora, tá tu fecha vendo. tua câmera. Peraí. Yahoo. Ó, tá vendo? tô. Isso aqui são aqui nesse slide aparecem 4 tópicos, tá? Tá falando sobre a segunda revolução industrial, que começou lá no século XIX, fala sobre a transformação do ferro em aço, isso é um tópico. A ampliação dos transportes é outro tópico. A indústria química geral é outro tópico. A eletricidade. Então, isso são tópicos. Tu vai trabalhar com pequenos textos, tá? Vamos dizer assim, que tu vai explicar ali dentro. Dentro da linha de tempo, o que tu vai fazer, por exemplo, né? Ah, eu quero falar sobre o início de 1860. Aí tu vai botar o pontinho lá, 1860, e tu vai colocar todas as características desse período. Isso é um tópico. Ah, tá, entendi agora. Entendeu, Flor? Entendi. Ai, que amor, amor da Sora. Quem mais, gente? Perguntas? Vamos aproveitar. Eu sou eu. Éder. Né? Muito Lá, bem, mimoso. lá naquele trabalho sobre a síntese sobre os filósofos, era para fazer o É. quê mesmo? O que é uma síntese? É tu falar sobre as obras e a vida desse filósofo. O que ele fez? Qual foi a contribuição que ele deixou? Tá? Por exemplo, tu vai falar sobre. ah, Tá, tu vai falar sobre a vida do filósofo Éder Júnior, tá? O Éder nasceu em que ano? Viveu em que cidade? Nasceu em que cidade? Qual foi a contribuição do Éder deixada para a filosofia? O que ele fez? Ô, Sora, é que eu fiz meio errado, eu botei o que eles acreditavam. Não tá errado, porque isso aí, daí tu vai botar o pensamento, porque cada filósofo desse período, ele trabalha dentro de uma linha de pensamento. Então, cada um deles, tu vai colocar a característica, tá certo? Tá Não certo? tá errado, tá certo? Obrigado, obrigado, Sora. Valeu. De nada. É isso, querido Éder. É, Ai, que amor. Quem mais, gente? Quem mais os outros? Oi, Eu. Duda.
eu vi os vídeos, certo? Anotei tudo bonitinho e eu posso utilizar o vídeo como botar nas respostas, assim, ou Claro, eu tenho deve. que... Ok, então. Isso aí. Sabe por quê, Gabriele? Sabe por quê? Porque assim, ó, qual é o intuito de vocês assistirem aos vídeos, tá? É que vocês possam formar uma ideia a partir daquilo que vocês assistiram. Não quero nada, que nem eu sempre digo para vocês, não é nada pronto, entendeu? Tudo aquilo que vocês assistiram, vocês fizeram uma anotação, correto? Sim, eu fiz, ao menos. Isso, Eu fiz o também, negócio seria isso. Vocês assistirem e irem anotando. A partir dessas anotações, tu formula a tua ideia. Eu não tenho Sim, Quem nada. chama? obrigada. Alia, uma pergunta que eu acho que é um pouco aleatória, mas tu sabe o quanto que equivalia o salário de antigamente para agora, assim, se a gente for pensar? O salário que eles Olha, ganhavam? Lia, eu não tenho muito uma ideia assim formada sobre isso, assim vamos dizer, né? Mas eu acredito que seria assim, menos de 10%. Misericórdia. Por exemplo, Tadinho. assim, ó, se, por exemplo, o teu salário dentro dessa jornada de 15 horas de trabalho, tá? Vamos supor, para 15 horas de trabalho, hoje, por exemplo, tu fosse receber R$ 500, tá? Vamos supor, tá? Não vamos ser tão pessimistas, mas vamos supor que naquele período isso iria equivaler a, por exemplo, R$ 150. Eu sempre Vamos jogar aí um pouco mais de 10 ou 20%. Isso aqui. Não, era só isso que eu queria perguntar mesmo, que eu Muito entendi. pouco, Lia. Era muito Hã? pouco. É, A questão da desvalorização era enorme. pra Quem mais, trabalhar um pessoal? monte. Exatamente. Uma jornada de trabalho muito alta, uma exploração, tanto que desde o início eu venho falando, só tinha horário para entrar, não tinha horário de saída. Sim. Muitas Uhum. mulheres acabavam dobrando essa jornada de trabalho. E quando eu tava grávida, tinha alguma exceção, tipo, não trabalhar ou não? Não tinha, assim que nem hoje a gente fala, né? E a mulher ela Licença tem maternidade. direito à redução de carga horária. É. Ela tem direito, quando volta a trabalhar, de uma estabilidade. Ela tem direitos de trabalhar, por exemplo, se ela trabalhava 8 horas, ela trabalha 4, porque ela tem que amamentar. Esse tipo de... que depois que vai ter a regularização das leis trabalhistas, né? Tem isso também, né? No Brasil, isso aí, a gente vai ver, a gente vai estudar muito bem sobre isso, mas essa regulamentação, ela demorou a acontecer, né? Nesse período era assim, ó, tipo, tu entrava às 8 horas, tinha muitas trabalhadoras que começavam a jornada às 8 horas da manhã, terminavam às 8 horas da manhã do outro Parindo. dia. Que tu vai indo? Gente, vamos encerrando. Alguém mais quer fazer perguntas? Vamos aproveitar. Né? Ninguém. Ora, só tô passando aqui pra falar que tu é a melhor professora. Ai, meu Deus. Que coisa mimosa da Sora. A Sora ama você. Muito puxa-saco. também. É só porque ele não quis mostrar a cara na outra vez, ali. Pois é, fiquei chateada. Aí ele quer ganhar nota. A Sofia, que eu não tinha conversado muito também. Cadê a Fabielle? Sumiu. Ali, ó. Fabielle sumiu ontem, ela ficou braba, né? Fabiane te abandonou, doutora. Ela ficou braba porque eu não valorizei as palavras dela. Pois é. Valorização a minha, porque tu me ama. Ela ficou braba. Então tá, pessoal, beijão. Foi muito bom esse encontro com vocês, inicial. Semana que vem a gente faz um fechamento, né? E aí a gente tira o restante das dúvidas. Peguem o material de vocês, façam anotação que a gente, então, na próxima aula, retoma tudo isso, tá ok? Iaguinho, querido, cadê o Iago? Galera, eu tô mandando foto lá no grupo, fazem figurinha, tá? Façam. Muitas, por favor. Tô aqui, doutora. Iago, querido, quanto tempo, amor? Tchauzinho pra vocês. Beijos e até a próxima sexta. Tchau, Sora. Tchau. Beijo, bom final de semana pra todos. Tchau. Até. Até mais. Tchau. Fechou, profe? Tchau.
É isso, professora Ellen? É isso, Docimar. Tá? Valeu. Qualquer coisinha precisar, dentro do grito que a gente vai. Muito obrigada. Vou terminar a gravação agora aqui, ver se eu consigo. Isso. Obrigadão. Depois eu vou botar lá no grupo o título da aula de hoje.